A paz do Senhor, meus irmãos. Nesse vídeo nós estaremos falando como vencer a ansiedade. Se você gostou do tema, já deixa o seu like aí. Se você não é inscrito, já se inscreve aí. Vamos falar sobre o assunto. A ansiedade é um sentimento, assim como o medo. O problema não é ter ansiedade ou ter medo. O problema é quando a ansiedade ou o medo toma o controle das nossas vidas. Aí sim que começa a chegar os problemas, porque nós somos dominados por aquele sentimento. Mas será que a Bíblia fala alguma coisa sobre ansiedade? É isso que nós vamos falar nessa oportunidade. Jesus se ocupou muito em falar para os discípulos a respeito de estar ocioso ou estar preocupados demais com certas situações. Nós vamos ler Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34. Olha o que Jesus diz: por isso vos digo, não andeis ociosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? E quanto ao vosso vestuário, por que andais solícitos? Olhai para o lírio dos campos, como eles crescem, não trabalham, não fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Nós vivemos em um tempo onde a sociedade anda correndo para alcançar os seus objetivos. Infelizmente, o ser humano ele não tem mais paciência para esperar nada. Nós vivemos em um tempo onde todas as coisas têm que ser rápido, né? As pessoas elas querem um resultado rápido em todas as áreas. É aí que surge o problema, porque existem áreas da nossa vida que é uma construção, e uma construção não é feita do dia para a noite. E com isso, com toda essa correria do dia a dia, as pessoas vão se tornando cada vez mais ansiosas. Infelizmente, nós trocamos quais são as nossas prioridades. Infelizmente, nós queremos alcançar aquilo que é fútil, aquilo que é passageiro, e deixamos as coisas mais preciosas se irem com o tempo. Jesus, nesse capítulo aqui, não está condenando o cristão ter providência para suprir as suas necessidades. Jesus está condenando aqui o excesso de ansiedade. O que é ansiedade? A ansiedade é se ocupar antes do tempo, é ter uma preocupação antes do tempo ou antes do momento necessário. Jesus está dizendo que Deus cuida das aves do céu, que Deus cuida da erva do campo, e Ele mesmo faz uma pergunta para os discípulos: vocês não têm mais valor do que elas? Quando o Senhor tirou o povo lá do Egito, o Senhor cuidou deles. O Senhor deu o maná que chovia, caía dos céus. O Senhor deu a eles de beber água de uma rocha, deu a eles a comer codornizes. A Bíblia diz que o Senhor ia com eles como uma coluna de fogo, porque o deserto era frio à noite. E a Bíblia também diz que de dia o Senhor ia como uma nuvem, porque de dia o sol era muito escaldante. Ou seja, Deus cuidou do povo nos mínimos detalhes. 40 anos eles caminhando pelo deserto, não faltou comida, não faltou veste, não faltou... Imagine, a sandália dos pés não rasgaram. Eles viveram 40 anos, eles andaram 40 anos e Deus cuidou deles. Só que, infelizmente, quando a gente é ansioso demais, nós não olhamos para o cuidado de Deus. Nós só olhamos para aquilo que nós queremos alcançar. Quando nós deixamos a ansiedade dominar o nosso coração, a nossa mente, nós não queremos saber se Deus tem provido alguma coisa para nós. Nós vamos olhar sempre para aquilo que nos falta. Deus pode rodear você de bênçãos. Deus pode fazer chover bênção dentro da tua casa. Mas se você está ansioso ou ansiosa, você sempre vai olhar para o lado negativo. A ansiedade é se preocupar antes do tempo. É deixar muitas vezes de confiar no Senhor. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas não se ocupam mais com as coisas
que agradam ao Senhor. O próprio Jesus disse: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que ele está dizendo aqui? Todas essas coisas, ele está dizendo o cuidado que Deus tem com os pássaros, o cuidado com o que Deus tem com o lírio dos campos, com a erva do campo. Ele está dizendo: Deus cuida deles, Deus não vai cuidar de você? E olha o que o apóstolo Pedro também disse lá em 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo o vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então a ansiedade, meu irmão, não deixa você ver o cuidado de Deus. E se você não consegue enxergar o cuidado de Deus, você não vai agradecer a Deus. Você vai se tornar como o povo de Israel, um povo que só murmura, um povo que acha no direito de murmurar. Muitas das vezes Deus não tem cuidado de muitas pessoas porque essas pessoas são orgulhosas. Porque muitas vezes eu decidi reclamar, eu decidi viver naquele mundo onde pode tudo estar certo, mas se uma coisa estiver fora do lugar, eu vou reclamar daquela uma coisa. E quando aquilo lá que eu estou reclamando estiver no lugar, eu vou achar outra coisa para mim reclamar. Por quê? Porque eu estou deixando a ansiedade dominar o meu coração, dominar a minha vida. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas estão se afastando de Deus cada vez mais. E olha o que o Senhor disse: buscai o reino. Quando nós entendermos que o reino é a vontade de Deus, é o cuidado de Deus, tudo aquilo que nós precisarmos, o Senhor vai nos alcançar. Eu não estou dizendo que você tem que cruzar os braços e se acomodar. Não. Estou dizendo que você precisa confiar em Deus. Segundo alguns estudiosos, para você vencer a ansiedade, você tem que saber o que está causando a ansiedade. Quem sabe é uma preocupação com alguma coisa. Quem sabe é uma preocupação com uma dívida, ou quem sabe uma preocupação em alcançar alguma coisa, em conquistar alguma coisa. E além de você descobrir onde que ela está focada, é preciso também conversar com as pessoas. Você lembra de Ana? Quem sabe Deus permitiu a situação de Ana chegar naquele ponto para que ela fosse ao templo e fizesse aquela oração que ela fez. Quem sabe, irmãos, Deus permite as dificuldades, as lutas vir sobre as nossas vidas, não é para nos destruir, não é para fazer com que a gente venha passar vergonha, não, mas é para que nós chegamos diante dele com o nosso coração aquebrantado, ao ponto de nós nos derramar diante da sua presença. É por isso que Pedro está dizendo: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele cuida de você. Nós dizemos assim: eu sirvo a Deus, eu amo a Deus, eu entreguei minha vida ao Senhor. Mas deixamos que alguns problemas se tornem aparentemente maiores do que Deus para nós. Porque quando o problema que nós estamos enfrentando é maior do que Deus, nós deixamos de confiar em Deus e tentamos resolver o problema. Agora, quando nós confiamos em Deus, nós colocamos nas suas mãos. Nós dizemos: Senhor, eu não consigo, mas o Senhor tem poder de me ajudar. Senhor, eu entrego ao Senhor. É por isso que Salmo capítulo 55, versículo 22 diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Nós precisamos voltar a aprender a confiar em Deus, a crer em Deus. Como eu disse, muitas pessoas dizem: eu acredito, eu confio em Deus. Mas quando vem o problema, eu me desespero. Quando vem a luta, eu entro num momento onde eu só vejo os lados ruins. E aí a ansiedade ganha força. A ansiedade ganha força quando eu deixo de crer, deixo de confiar. A ansiedade vai crescendo cada vez mais dentro de mim. E aí eu permito que a tristeza, eu permito que a angústia, eu permito que sentimentos ruins começam a brotar dentro de mim. E aí eu sou dominado por esses sentimentos. Mas eu quero deixar aqui para você esta palavra: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de você. Quando você estiver passando por um problema, por uma dificuldade, olhe para o lírio dos campos. Você já parou para olhar os pássaros, para olhar a natureza? Pare um momento, comece a analisar que eles se ocupam em viver. E é isso que nós deveríamos fazer. Nós não deveríamos se ocupar com coisas que ainda nem chegaram. Descubra o que está causando essa ansiedade. Descubra o que está causando esta preocupação excessiva. Porque se eu me preocupo de uma forma excessiva, é porque eu não estou crendo em Deus. Deus, Ele pode suprir a tua necessidade. E olha o que Jesus está falando: você é importante para Deus. Você é mais importante do que os passarinhos que estão voando. Você é mais importante do que a erva do campo. Você é mais importante do que as flores de todos os jardins.
Deus não fez você para sofrer. Deus fez você para que o nome dele fosse glorificado. Deus te escolheu, Deus te chamou para que você viesse cumprir o propósito de Deus na sua vida. Se nós aprendermos a se ocuparmos com o reino de Deus, em mostrar o reino de Deus através das nossas vidas, tudo aquilo que você precisa, Deus vai ter o prazer de entregar nas tuas mãos. Jesus também disse que os gentios buscam todas essas coisas, mas o Pai sabe o que você precisa antes que você abra a boca. As pessoas estão tão ansiosas, tão preocupadas com tantas coisas e deixam de ver que a vida é uma só. Deixam de olhar para a sua família. Eu sei que toda família tem problema, eu sei que todo casamento tem problema. E quando nós focamos só no problema, nós deixamos de ver as maravilhas que Deus tem feito. Nós deixamos de agradecer ao Senhor. E aí nós estamos vulneráveis a enfermidades da alma. Mas quando nós olhamos para o cuidado de Deus, quando nós paramos para analisar quanto Deus tem cuidado do seu povo, como eu falei do povo do deserto, quantas coisas Deus fez por eles, mas nenhuma delas eles reconheceram. E Deus mesmo disse, esse povo não vai entrar na terra que eu preparei. Meu irmão, não deixe a ansiedade dominar você. Hoje é dia de libertar-se. Hoje é o dia de dizer, Senhor, eu sei que eu preciso alcançar alguma coisa. Mas hoje, o meu momento agora é dizer, Senhor, eu creio que o Senhor pode prover aquilo que eu preciso. Eu não estou falando de você simplesmente abandonar, mas de você crer. A fé, a Bíblia diz que é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova das coisas que se esperam. Então você precisa acreditar antes que aconteça. Acreditar depois que tudo acontecer é fácil. Deus quer ver a tua fé. E quem sabe, se a tua fé está abalada, faça como aquele pai daquele jovem que levou aquele menino para ser liberto pelos discípulos de Jesus. Eles não puderam expulsar o demônio. Aí o pai chegou diante de Jesus, o Senhor disse, você tem fé? Ele disse, Senhor, acrescenta a minha fé. Quem sabe a tua fé está abalada, quem sabe a tua confiança está abalada. E muitas das vezes nós dizemos, não, mas eu confio em Deus, mas eu quero resolver tal problema. Nós precisamos confiar mais em Deus. Porque quando eu confiar mais em Deus, eu sei que Ele vai providenciar o que eu preciso. Que Deus em Cristo Jesus venha te abençoar. E eu deixo esta palavra para você. Lance sobre Jesus a tua ansiedade, porque Ele cuida de você.